Nós estamos vivendo épocas onde virou mais ou menos como mania, tudo se colocar a culpa na pandemia. Pastor, se hoje as pessoas saíram da igreja, é a pandemia. Se hoje a pessoa não vai bem economicamente, é a pandemia. Se hoje eu não estou saudável emocionalmente ou psicologicamente, ou seja lá qual outra forma, é por causa da pandemia. A gente não vai negar que a pandemia teve a sua parcela de culpa em muita coisa. Mas eu também preciso, irmão, ser verdadeiro diante de Deus, porque não há nada oculto que não há de ser o quê? Revelado. Na quarta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu tive a visita de um irmão nosso, lá do Alzira Santana. E ele veio conversar comigo após o culto. E após o culto ele falou assim: olha, pastor, Deus mudou a minha história, o senhor ficou um tempo com a gente lá, agora está o pastor Sérgio. Deus começou uma obra na minha vida profissionalmente, né? E de repente o senhor foi embora, mas Deus continuou fazendo. Hoje, a minha estabilidade financeira é outra. Hoje, a minha vida financeira está totalmente diferente. E o que mais me chamou a atenção foi que ele virou e disse assim: pastor, muita gente reclamou dizendo que a pandemia foi motivo para falência, que a pandemia foi motivo para perda, a pandemia foi motivo para desespero e jogar fora tudo que se construiu ao longo dos anos anteriores. Mas para mim não, pastor. Pelo contrário, foi justamente no período da pandemia que eu mais prosperei. Aí o que mais me chamou a atenção não foi isso não, irmão. Se você pensa que só isso me alegra, você está equivocado. Foi o que ele falou logo em seguida. Porque ele falou assim: pastor, antes disso, eu não me firmava na igreja. Eu ia por ir, eu buscava por buscar, eu servia por servir. Mas depois que o Senhor começou a nos ensinar, eu, como diz a palavra que todo mundo usa, eu me aprumei. Sabe, pastor, eu me firmei, me consertei, e foi por isso que Deus fez o que fez na minha vida. Meu irmão, até quando as pessoas vão ficar colocando culpa nas coisas, quando na verdade nós também temos uma certa parcela de culpa? A gente tem uma certa parcela de culpa por não fazer determinadas coisas. E aí vem essa pergunta: será que todos precisam de uma segunda chance? Claro, a gente sabe que todos nós estamos sujeitos a falhas, todos nós estamos sujeitos a erros, e as pessoas erram, as pessoas falham, e às vezes a gente tenta dar uma segunda chance, sem ao menos o que errou, pedir: olha, por favor, me dá uma segunda chance. Porque uma pessoa que realmente queira uma segunda chance, ela não tenta colocar justificativas, ou tenta justificar a sua falta, pelo contrário, ela confessa o seu erro. Eu errei, eu não sei onde eu estava a cabeça, eu não sei o que passava na minha mente, eu fiz besteira, eu falei besteira, eu quero que você me perdoe, eu não sei quanto tempo vai levar para que você volte a confiar em mim, eu não sei, mas o que for preciso, eu estou disposto a fazer, por favor, me dá uma segunda chance. Mas às vezes, irmão, a pessoa nem pede, e às vezes a gente, da nossa própria parte, a gente decide: não, eu vou te dar, porque eu sou cristão, eu vou te dar uma segunda chance. Vai ser desperdício, porque aquela pessoa nem sequer manifestou arrependimento para que ela pudesse ter uma segunda chance. Não manifestou nem arrependimento, ela nem chegou para você e tentou consertar o que ela fez de errado, e não justificar o porquê dela ter feito errado. Isso são duas coisas diferentes. E aí, quando Deus falou sobre a segunda chance, a minha pergunta é: para você, o que seria uma segunda chance nos dias de hoje? Porque todo mundo está sujeito à queda. Olha o que diz o Salmo 145, versículo 14. Diz as escrituras assim, ó: o Senhor sustenta todos os que, e levanta todos aqueles que estão abatidos. O nosso erro, irmão, é de que quando enfrentamos uma coisa ou outra, ou seja, a queda ou o abatimento, a gente tenta buscar reforço em alguém. Às vezes você fala assim: poxa, pastor, eu estou feliz porque eu estou bem assistido, eu tenho um pastor de Deus, o senhor, para mim, a meu ver, é um homem de Deus, ora por mim, me ajuda, me incentiva. Mas isso não é suficiente, irmão. Não serei eu que vou te sustentar até o fim. Eu fico grato de saber que você tem esse carinho, pelo menos assim eu penso.
Eu fico grato de saber que você gosta de mim, acredita no meu ministério, sabe da minha seriedade, mas não vai ser eu que vou te sustentar até o fim. Não, a pessoa precisa também fazer por onde. O texto de Amós diz algo que me chama a atenção: poderão andar dois juntos se eles não estiverem de comum acordo. Adianta eu ficar aqui pagando preço, orando, me consagrando, me jejuando, sabe, buscando aos céus, passando madrugada com Deus, pagando um preço, sabe, horrendo, e você muitas vezes não querer fazer nada? Tipo assim, eu tenho um pastor que ora, eu tenho um pastor que busca, o dia que eu tiver com problema eu só peço uma oração para ele, o dia que eu tiver enfurecido eu só peço uma oração por ele, o dia que eu tiver chateado eu só peço uma oração por ele. Meu irmão, isso não vai te sustentar. A Bíblia fala que é o Senhor que vai me sustentar e que vai te sustentar quando a gente cair. E a Bíblia fala que é Ele que tem o poder de levantar aqueles que ficaram o quê? Abatidos. Irmão, não espera dos outros aquilo que só vem de Deus. Não espera dos homens aquilo que só Deus tem poder para fazer. Não espera das pessoas aquilo que só Jesus tem habilidade para realizar. Eu não estou te dizendo para você se tornar um independente, porque o independente também sofre a sua consequência. O independente é aquele que a Bíblia diz que se separa e busca o seu próprio desejo. Não estou falando isso. Toda ovelha precisa-se de um pastor. Não, pastor, não tem pastor. Então você é ovelha desgarrada, você vai ser tragado pelas bestas feras, como a Bíblia fala, como a Bíblia diz. Toda ovelha tem que ter o seu pastor. Você pode até precisar do pastor, mas você não pode depender do pastor. Você não pode fazer isso, porque é Deus que sustenta os que caem, e é Deus que vai levantar aqueles que se abateram. Então, para você hoje, o que seria a segunda chance? Porque para muitos irmãos, a segunda chance não passa nada mais, nada menos de uma nova oportunidade para errar de novo. Tem ou não tem gente assim? Tem ou não tem gente assim? Recebe uma segunda chance, mas não é para fazer algo diferente. Muitas vezes é para fazer errado tudo de novo. Chega aqui na igreja, na hora da Santa Ceia, pede perdão, chora, se arrepende, fala para Deus que agora eu vou mudar minha conduta, agora eu vou ser crente de verdade, agora eu vou me converter, agora eu vou entregar minha vida para Jesus, e não interessa o que vem pela frente, não importa a tribulação que eu passo, eu vou ficar com Deus. Mas aí a pessoa sai por aquela porta, na primeira oportunidade, geralmente está fazendo tudo errado. Às vezes, para alguns, a segunda chance não passa, mais uma oportunidade para errar novamente. A segunda chance é para ele voltar a beber de novo. A segunda chance é para voltar a fumar de novo. A segunda chance é para voltar a ser infiel nos dízimos de novo. A segunda chance é mais uma vez para ser rebelde à voz de Deus de novo. Então, para muitos, a segunda chance não passa de uma oportunidade para errar de novo. Mas para nós que cremos, para nós que somos de Cristo, para nós que temos a nossa vida no altar, a segunda chance começa com duas formas. Primeiro, começar tudo de novo. Eu não vou ficar caído, eu não vou ficar prostrado. A Bíblia diz que de maneira nenhuma Ele lança fora aqueles que vão até Deus. Olha, o diabo quer me fazer desistir, porque afinal de contas, às vezes o diabo implanta isso na cabeça da pessoa. Tipo assim, você já errou tanto, você já escorregou tanto, você já fez tanta besteira, mas só que dessa vez você foi longe demais. Você foi longe demais, e naturalmente todo erro tem sua consequência. Vem o esfriamento espiritual, a perda do desejo de ler a Bíblia, a perda da vontade de orar, o desejo de estar na presença de Deus, já perde até o sentido de se estar na casa de Deus. Eu não faço mais questão disso não. Às vezes se tornou tão autossuficiente que ele acha que só ele em casa lendo, orando, buscando a Deus é suficiente. E quando na verdade, quando faz essas coisas, faz de maneira relaxada, e Deus não se agrada. Por isso que a Bíblia fala que maldito o homem que faz a obra de Deus o quê? Relaxadamente.
Pastor, ultimamente eu vou ser franco com o senhor, eu tenho sido relaxado com as coisas de Deus. Eu tenho dado prioridade para muita coisa, eu tenho, preocupado com muitas outras coisas, e eu estou vendo a minha vida espiritual minguar, eu estou vendo a minha vida com Deus se desfazer, e o pior, pastor, eu tenho conhecimento disso e não estou fazendo nada para mudar isso. Meu irmão, não queira primeiro chegar ao fundo do poço para tentar se reerguer, não queira. Da onde você está, do nível que você encontra-se, já começa a buscar mudanças. Então, para nós, quando recebemos uma segunda chance, é para começar de novo. Porque tem coisas que a gente não tem nem como tentar consertar, tem coisas que é só começando de novo. Só começando outra vez, chega, não dá não. A gente vai tentar consertar e às vezes no tentar consertar acaba piorando. Mas em alguns casos, às vezes para muitos também a segunda chance é para tentar consertar o que fez de errado. Espera aí, agora é hora de eu ser verdadeiro com Deus. Ó Deus, eu perdi meu emprego, estou endividado, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, mas pudera, né, pastor? Pudera, né, Deus? Eu não fui fiel como o Senhor mandou que eu fosse. Eu achei que o Senhor olharia para o meu caso de uma forma diferente, ou me trataria de forma especial. E eu me esqueci de um detalhe, que Deus não faz acepção de pessoas. E hoje eu me encontro nessa situação, então agora eu vou tentar consertar os meus erros. Então, para nós, receber uma segunda chance é isso: começar de novo, ou consertar os nossos erros. E aí eu procurei na Bíblia, encontrei 4 pessoas que nos dão o exemplo de que quando receberam a segunda chance, eles agarraram essa oportunidade com todas as forças. E o primeiro é inevitável não falar do rei Davi. Salmo 51, versículo 1, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O rei Davi é o primeiro exemplo que nós recebemos de alguém que queira realmente ter a segunda chance. Porque o Salmo 51 fala exatamente do momento que ele expressa uma oração, por ele ter havido pecado contra Deus. A Bíblia fala que nos tempos em que os reis saem para a batalha, Davi talvez se achou no momento de descanso. Cuidado, irmão. A bonança pode estar te fazendo desviar. A bonança pode estar sendo usada de uma forma diferente, pode estar te levando a se esfriar. Porque quando as coisas eram mais difíceis, da igreja você não saía. Quando as coisas eram mais complicadas, você fazia, perdão e a expressão, se é ofensiva para você, para mim não é, então não sei se é para você. Quando você estava vivendo dias ruins, você fazia das tripas o coração, conhece essa expressão? Sim ou não? Para poder estar na igreja. Hoje não. Talvez a bonança chegou, a prosperidade chegou, a cura chegou, as coisas se tranquilizaram mais, hoje está com a vida mais equilibrada, e aí Deus já não vê o mesmo esforço de antes. Então a bonança, para muitos, estão fazendo eles perderem a fé, está fazendo eles desviar. Eu estava lendo um livro que fala sobre a vida de Paulo, livro sensacional, terminei ele anteontem, sexta-feira. O livro ele fala que uma das coisas que o apóstolo Paulo deixou ecoar no coração das pessoas é que ele disse assim: e guardei a fé, e guardei a fé, e guardei a fé. E aquilo ficou martelando dentro de mim. E às vezes é exatamente o que nós não estamos fazendo. A gente não está guardando a nossa fé não está mais sadia como deveria estar, a nossa fé não está mais pura como deveria estar. Guardei a minha fé. Davi achou que não precisava ir para a batalha, Davi achou que não precisava ir para a guerra, e a Bíblia fala que foi exatamente na bonança, na paz, na tranquilidade que lhe veio a queda.
E pudera. É assim que o diabo tentou Jesus. Chegou para Jesus e disse assim: olha, eu sei que tu tens poder, virtude, jejuou 40 dias e 40 noites, mande que essas pedras se transformem o quê? Em pães. E Jesus disse: eu não vou cair na sua lábia, porque tentação é um convite para pecar. Tentação é um convite para eu errar, é um convite para você errar, é um convite para que nós venhamos a errar. Davi então viu uma mulher, caiu com ela. A Bíblia fala que primeiro ele cometeu dois erros que aos olhos humanos é o pior de todos. Primeiro foi o adultério. E era muito mais fácil ele se arrepender e pedir perdão pela besteira cometida, mas como ele estava tão frio na fé, que ele preferiu cometer um segundo erro para encobrir o primeiro. Ele foi lá e mandou matar o marido da mulher. Foi lá e mandou matar o marido da mulher. Ah, pastor, eu já estou errado, estou frio, não estou com vontade de vir à igreja, não estou com vontade de buscar a Deus, eu já não tenho ímpeto para nada, então para que eu vou na igreja? Está pegando um segundo erro para encobrir o primeiro. E vai ser um desencadear de coisas erradas que só vai levar você ao fundo do poço. E o pior, o diabo vai cegar de uma forma tão grande que quando a pessoa tentar acordar, aí, meu irmão, já é tarde demais. Aí o tempo já passou e o que resta é apenas o julgamento. A coisa mais bonita na demonstração de Davi, que ele desejava, ele ansiava ter uma segunda chance, é que ele não colocou a culpa em ninguém. Hoje você vê: não, pastor, hoje eu saio da igreja porque a igreja só pede dinheiro, a igreja deixou de ser espiritual e agora se tornou capitalista. Ô meu irmão, eu acho que você que não entendeu. A igreja sempre teve um lado administrativo, até porque para ela começar, ela tem que ter um lado administrativo. Não é, a igreja não é tratada só com o lado espiritual, não. A igreja, para ela prosseguir, tem que ter um lado administrativo. Pode ter um homem de Deus espiritual, mas se ele também não tiver bons administradores, a igreja não vai para frente. A igreja não prossegue. Foi pensando nisso que Deus enviou os seus anjos, encheu eles de Espírito Santo, mas também deu a eles o quê? Sabedoria, para administrar o reino de Deus. Para administrar o reino de Deus. Se Deus não te der sabedoria, Deus pode até te abençoar, abrir as portas, fazer você crescer, mas se você não tiver sabedoria do alto para administrar o que Deus está te dando, você vai voltar a estacar zero de novo. Aí você vai falar: pastor, não entendi, Deus me honrou, Deus abriu a porta, por que eu estou fechando a porta? Porque Ele te deu a bênção, mas você não buscou ter uma boa administração, então pereceu tudo de novo. O reino de Deus é organizado, irmão. O reino de Deus é organizado. Não, mas hoje em dia, pastor, a igreja deixou de ser espiritual, a igreja deixou de andar com Jesus, a igreja, alguns até falam assim, porque antes Jesus disse o seguinte, o Pedro e os apóstolos: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e o quê? Hoje é o contrário, pastor. Hoje a igreja tem ouro, hoje a igreja tem prata, mas o nome de Jesus, sumiu do meio dela. Bom, isso é o que o diabo colocou na cabeça de alguns. E isso é o que o diabo colocou na mente de alguns que não querem aproveitar a segunda chance que estão sendo lhe dada. Davi não colocou a culpa nem em Betseba. Ele disse: meu é o pecado, minha transgressão, meu é o erro, eu não deveria ter olhado para isso, eu não vou para a igreja para olhar para obreiro, eu não vou para a igreja para olhar para esse, eu não vou para a igreja para observar a vida do pastor, eu não vou para a igreja para ficar vendo o irmão do lado, o irmão da esquerda. Eu posso ter comunhão com todo mundo, mas os meus olhos têm que estar em quem? Pronto, acabou. Então, irmão, Davi não colocou a culpa em ninguém, ele foi franco com Deus, e a consequência do erro dele veio, no versículo, acho que o 10, versículo 10, diz assim, 10, olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito. Davi já percebeu que o coração dele começou a mudar. Davi percebeu que o coração dele começou a se tornar outro, e aí ele já começou a pedir para Deus um coração puro. Irmão, a Bíblia fala que as imaginações do homem são má continuamente. Foi por isso que Deus decidiu mandar o dilúvio sobre a terra. A violência era tão grande, e os pensamentos do coração do homem eram má continuamente. Então Deus quis fazer um limpa, Deus quis mudar aquilo. Não queira ter no teu coração, nem na tua mente, aquilo que Deus abomina.
Não vamos querer ter na nossa mente e no nosso coração aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus não considera. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que é um espírito reto? É aquele que não se move facilmente. Tem gente, irmão, que na mesma hora está firme com Deus, na mesma hora está esmurecido. Na mesma hora está esmurecido, daqui a pouco está lá pedindo ajuda de novo. Na mesma hora que está pedindo ajuda, daqui a pouco não quer mais saber de nada. A pessoa não tem retidão, a pessoa não tem raiz, a pessoa não tem propósito, a pessoa não tem integridade. Eu vou servir a Deus com retidão. Eu não quero saber o da esquerda, eu não quero saber o da direita. Eu não estou aqui para tomar partido de lugar nenhum. Eu estou aqui para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha. Se você fizer isso, irmão, você irá bem até o fim. Agora, se você fizer ao contrário, é uma questão de tempo. Como muitos, você também pode cair. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aí ele diz mais, olha o seguinte: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua e sustém-me com o espírito voluntário. E aí olha o 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Olha para o seu irmão e fala assim: você está atrasado. Olha para o seu irmão, fala mais alto. A máscara está impedindo, fala assim: você está atrasado. Por que eu digo que você está atrasado, irmão? Porque você hoje era para se juntar à minha carruagem, para que nós pudéssemos ajudar as outras pessoas. E às vezes a gente perde muito tempo tentando levantar quem a gente já levantou muito tempo antes. Você era para ser daqueles que ia agregar essa carruagem. Espera aí, Deus, obrigado, o meu tempo de infantilidade passou, o meu tempo de menino acabou, agora eu já sou adulto. Ao invés de eu dar trabalho, eu vou ajudar. Vou deixar espaço para que o pastor possa fazer pelas pessoas aquilo que lá no início, quando eu precisei, ele fez por mim. Mas, irmão, quando você está tentando lidar com o novo convertido, o antigo convertido já está desconvertendo. E aí você tem que voltar lá, vai ver, irmão, o que está acontecendo? Irmão, esse dia eu tive que mandar mensagem para o irmão, falou assim: irmão, essa é a última vez que eu falo contigo, nunca mais eu vou falar. É a última vez que eu te mando mensagem. É a última vez que eu falo contigo. Não, pastor, o senhor está sendo mal. 3 anos falando a mesma coisa? Só se eu ficar mais meio. Porque Pedro, a Bíblia fala que ele andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, até que ele fez o que era errado. Então eu tenho mais meio ano aí, talvez mais meio ano eu tento. Depois de meio ano, eu falei: meu irmão, eu lavo as minhas mãos. Contigo eu tenho certeza que diante de Deus eu estou com as mãos limpas. O seu sangue não será tomado de mim. A Bíblia fala que depois que Davi recebeu a segunda chance, ele mudou, ele falou assim: agora eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, os teus mandamentos. Eu vou começar a ajudar, eu vou começar a fazer pelo reino, eu vou começar a trabalhar pelo reino, eu vou começar a trabalhar pelos perdidos. Eu não vou mais dar trabalho, não. Talvez o dia que você procurar para pedir oração, não vai ser nem mais relacionado a você. Pastor, eu evangelizei essa pessoa. Pastor, eu evangelizei essa pessoa. Quando é que você trouxe alguém para mim e fala assim: pastor, essa aqui é uma pessoa que eu estou trazendo na igreja. Pastor, a minha responsabilidade era trazer até agora, porque ovelha gera ovelha, mas quem apacenta é o pastor. Agora eu estou entregando ela nas tuas mãos. Agora a minha responsabilidade com ela, pastor, acabou. Agora eu estou colocando nas mãos do pastor. Agora é o pastor que apacenta. Multiplicar eu já multipliquei, agora apacentar é com o Senhor. Agora apacentar é contigo. Quando é que foi? Quando é que foi que você chega e falou assim: pastor, está aqui, é uma vida que eu evangelizei. Foi difícil, pastor. Pensa num coração duro, pensa numa mente cauterizada, pensa num coração corrompido, mas a luz venceu as trevas, graças a Deus, pastor. Está aqui, pastor, agora vamos ajudar. Irmão, quem recebe a segunda chance precisa fazer alguma coisa com ela. Quando Davi recebeu a segunda chance, ele aproveitou. Outro exemplo de quem recebeu a segunda chance está em João capítulo 8, a mulher adúltera. No versículo 1 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o
templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, o que Jesus fazia? Os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no seu próprio adultério. E aí diz o versículo 4: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam o que, pessoal? E aí ele fez uma pergunta: tu, pois, o que dizes? Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero ouvir a sua resposta. Você é Deus? Sim ou não? Não. Você é o diabo? Também não, pastor. Sangue de Jesus tem poder, só faltou falar em línguas. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus. Mas vou perguntar de novo: você é Deus? Não. Você é o diabo? Eu não sou Deus, como também não sou o diabo, mas eu tenho que escolher um dos dois lados. Ou eu escolho estar ao lado de Deus, ou eu escolho estar ao lado do diabo. Não tem como ficar sem uma dessas decisões. Não, pastor, eu não sirvo ao diabo e não sirvo a Deus. Eu sou neutro nessa história. Não existe. Não existe. Se eu não estou do lado de Deus, ainda que eu tente enganar a minha mente, eu estou do lado do diabo, que eu vou praticar as obras do diabo. Agora, se eu não estou do lado do diabo, eu tenho que por onde praticar as obras da luz, não das trevas. Então, se eu não sou o diabo, se eu não sou Deus, eu tenho que escolher um dos lados. E aqui a Bíblia fala que quando os fariseus, escribas, descobriram que uma mulher estava no seu próprio ato, olha para o pastor, adulterando, a Bíblia fala que ela foi pega e exposta diante de todo mundo. Quando é que eu vejo qual lado você escolheu estar? Quando você decide, quando você tem uma decisão, quando descobre do pecado de alguém. Se você ajuda, se você tenta aconselhar, se você faz por onde, ou você vem e expõe. Nunca expõe o pecado de quem quer que seja, irmão. Porque no momento que você expõe o pecado de alguém, você está mostrando para mim qual lado você escolheu estar. Qual lado você decidiu estar. Eu não estou falando quando se trata muitas vezes da liderança. Claro que se tratando da ovelha do pastor, você vai pedir ajuda. Olha, pastor, fulano vem à igreja, eu presenciei uma cena. Chama a pessoa para conversar, pastor. As coisas não estão boas não, a pessoa não está tão firme. Chama ela, ajuda essa pessoa. Agora, se tratando da liderança, não. Olha, pastor, eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Isso aqui não é uma questão de exposição, é uma questão de preocupação com o reino. Porque esta pessoa exerce um tipo de liderança, e essa pessoa está num certo erro. E eu estou te falando, pastor, porque eu posso comprovar. Então conversa com essa pessoa, porque se você for omisso, se alguém se escandalizar, o sangue dessa pessoa será tomado de você. Será tomado de você. Então, se tem a liderança, você vai levar até o seu pastor, aquele que é responsável pela igreja. Olha, pastor, então chama fulano, conversa. Talvez está passando por uma dificuldade, por um problema. E graças a Deus eu aprendi a lidar com isso, irmão. Há uns anos atrás eu estava em uma igreja, aí fomos ter uma reunião e chamou a atenção de uma das obreiras. Mas, irmão, parece que o inimigo entrou na obreira de uma maneira tão feia, que ela veio para cima de nós, mas horrores, falando horrores. Eu tinha subido para o escritório, quem ficou lá embaixo foi minha esposa. A minha esposa veio tremendo pela atitude da obreira. E assim que a minha esposa encostou a porta, ela bateu na porta assim, entrou no meu escritório e começou a falar eu falei assim: epa, baixa a bola, minha filha, calma, o que está acontecendo? Naquela hora, o lado humano quis falar mais forte: olha, minha filha, eu sou autoridade aqui na igreja, e pela sua conduta, eu não quero mais você como obreira, pode entregar seu uniforme. Eu poderia ter feito isso, mas aí veio o Espírito Santo e falou assim: não, tem alguma coisa errada. Eu olhei nos olhos dela e falei assim: você está com algum problema no casamento? Aí ela desabou. Ela desabou, irmão. Aquela reação que ela estava tendo é porque ela estava vivendo algo dentro do casamento que ela já estava a ponto de explodir.
Ela estava tão mal, tão ruim, que ela não sabia mais. Aí eu conversei com ela, depois ela pediu perdão e acabou o problema. Eu poderia muito bem depois chegar na reunião de obreiro e expor a situação. Tá vendo? Isso aqui não presta, isso aqui não vale nada. E se você for igual, também vou arrancar você. Eu não quero mais gente assim. Não. A partir do momento que foi exposto o seu erro a mim, eu conversei e consertei com ela. Não exponha, irmão, o erro de ninguém, a não ser que seja questões de liderança para escândalo. Aí você tem uma responsabilidade em fazê-lo. Foram lá, pegaram essa mulher, expuseram ela, e com o intuito de apanhar Jesus. O que tu dizes? E aí diz o versículo 6, vamos lá? Isso diziam ele, tentando para que tivessem de que o quê? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você sabe o que ele escrevia na terra, irmão? Sim ou não? A minha maior obra-prima. Eu fiquei orgulhoso quando Deus me deu essa revelação, né? Claro que não é isso, né, pessoal? Estou apenas brincando. A Bíblia não fala o que ele escrevia. Ele estava apenas escrevendo na terra. E a Bíblia fala que ele inclinou a cabeça, começou a escrever com o dedo na terra. E olha o que acontece no versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, que então seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra novamente. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio, exposta. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe então: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Ó, ela recebendo a segunda chance. A mulher que foi pega em adultério, a mulher que estava fazendo algo errado, e na oportunidade que o Senhor deu a ela uma segunda chance, ela soube fazer valer a pena. Como, pastor? A gente não vê ela no mesmo erro. A Bíblia não cita novamente ela, falando que ela voltou para os mesmos pecados. A Bíblia não diz que ela voltou para os mesmos erros, para as mesmas falhas. Por isso que eu falei no começo do culto, que para muitos a segunda chance é mais uma oportunidade para voltar a errar. Não é para começar de novo, não é para consertar o que está fazendo de errado, mas para voltar a fazer errado. A Bíblia não fala mais sobre essa mulher, não tem nenhuma retratação, não tem algum tipo de menção a respeito dela. Ou seja, aquele assunto foi acabado. E o terceiro, para eu terminar aqui agora, está em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Diz assim, ó: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não... E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, e se preciso até a morte. Olha a resposta. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que quantas vezes você me negue? 3 vezes que me negues que me conhece. Meu irmão, não desperdice isso. Se você tem um Deus que te defende, se você tem um Deus que cuida de ti, se você tem um pastor que se preocupa com a tua vida espiritual, se você tem um pastor que ainda se importa com você, não desperdice isso. Quando Pedro achou que ele estava excelente, alguns pregadores dizem que Pedro andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, e até então ele não havia se convertido. Não é porque você foi curado que isso é prova de que você tem um coração convertido.
Não é porque você prosperou, Deus abriu as portas e você está vivendo maravilhas que prova que isso é que você tem um coração convertido. Não é porque tudo está indo bem na sua vida que você não está tendo, sabe, nenhum tipo de resistência, nenhuma dificuldade, nenhum problema, que você tem um coração convertido. Porque Pedro estava ao lado de Jesus, irmão. Pedro praticamente dormia onde Jesus dormia, Pedro comia onde Jesus comia, Pedro presenciava os prodígios, as maravilhas, os milagres, e se maravilhava com eles, mas ele ainda não era. Tanto que quando Satanás veio e pediu para cirandar Pedro, Jesus então chegou para ele e disse assim: Pedro, vem cá, ó, Satanás está te observando. O diabo está te vigiando, cuidado. E o pior, ele foi ousado para me pedir, para deixar com que ele venha te cirandar. Mas vou te dar um conselho. Eu roguei por você, eu intercedi por você, eu te defendi, mas vou te dar um conselho. Quando você se converter, você vai lá e confirma aos seus irmãos. Pedro, prepotente, orgulhoso, soberbo. Não, Senhor, para que isso? Eu estou pronto para ir para a prisão, e se preciso for, até para a morte. Eu posso imaginar Jesus olhando para Pedro, balançando na cabeça, não, isso é o que você pensa. Mas não cantará o galo hoje, sem que antes 3 vezes você me negue. E a Bíblia fala que depois ele negou Jesus 3 vezes. A primeira, quando Jesus foi preso, e a Bíblia fala que então todo mundo fugiu. Pedro começou a andar a distante de Jesus, começou a servir Jesus de longe. E aí de repente alguém chegou e falou assim: ah, você está com ele, né? Ele disse: não, nem conheço. Passado mais um pouquinho, daqui a pouco veio outro e falou assim: ah, esse aqui é um dos galileus, estava com Jesus. Ele disse: não, nem sei quem é esse homem. Passado mais algumas horas, a Bíblia fala que algumas mulheres sentaram, acenderam fogo, porque era um período um pouco frio, e elas começaram a se aquecer no fogo. E Pedro veio e se sentou e se juntou a elas. E no momento em que ele estava ali conversando, a Bíblia fala que uma das mulheres virou e disse assim: ah, você é um deles, né? Ele disse: não, não sou não. Ela disse: é sim, porque você fala como ele. Por isso que eu falo, irmão, quem que se converte, muda até a sua maneira de falar. Quando você realmente se converte, você muda toda a sua postura em relação a qualquer coisa deste mundo. Você já não pensa mais como a sua carne que se corrompe, você tem a mente de Cristo. Você começa a ver de maneira que Cristo vê. Por isso que as pessoas não entendem por que perdoar quem não merece perdão. Eu não entendo como que Deus perdoa, como que Jesus perdoa uma pessoa que faz tanto mal assim. Bom, só vai entender quem um dia precisar de perdão. Aí vai entender por que ele perdoou. Aí vai entender. Até então, a pessoa carnal, que não tem a mente de Cristo, acha até um absurdo. Como? É um absurdo, pastor. É um absurdo, meu irmão. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Se não fosse Jesus, até nós que não fizemos horrendas coisas, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Ela fala: não, você é sim, porque você fala como ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Tem uma brincadeira que as pessoas falam, que tem tanta gente negando Jesus, que o galo já virou cantor e compositor. De tanto que tem gente negando Jesus, irmão. E eu nego Jesus assim, ó, de praxe. Quando eu substituo a vontade de Deus pelos meus prazeres, quando eu substituo a palavra de Deus pelos meus pensamentos, aí eu estou negando Jesus. Não, eu não quero saber o que o senhor pensa, eu quero saber o que eu quero. O que eu quero é isso aqui. O que eu acho é isso aqui. Quero saber o que a Bíblia diz. Às vezes tem gente, procura a gente para conversar. Bom, irmão, a Bíblia, não quero saber o que a Bíblia diz, pastor. Quero saber o que a Bíblia diz. O que eu quero saber é que eu penso assim. É desse jeito, é dessa forma. Então eu chego para essa pessoa e falo: então a gente nunca vai chegar num consenso. Eu lembro quando eu fui pastor em Primavera, e na época nós íamos ter o show da fé, e nós fomos buscar patrocínio da prefeitura,
E eu fui chamado para ir até o gabinete do prefeito. Chegando lá, sentei numa mesa grande com vários outros vereadores, presidente da Câmara e tudo mais. E eu sentado lá conversando com o prefeito, aí o prefeito olhou para mim e falou: bem, pastor, antes de eu começar a falar, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que o senhor pensa a respeito do aborto? O que o senhor acha desse assunto? Porque eu penso assim, pastor, tudo bem, eu não posso tirar a criança de qualquer maneira, mas e se a pessoa foi vítima de uma violência sexual? Eu acho que está no direito dessa pessoa fazer o que ela quer. E talvez alguns pastores tenham sido omisso em relação a isso, tanto que ele foi surpreendido quando eu expus a minha opinião. E naquela semana o missionário tinha respondido uma pergunta parecida. Tudo bem, pastor, ir contra o aborto por qualquer coisa, entendo. Mas e quando a pessoa sofreu a violência sexual e acabou engravidando? Eu acho que mais do que justo a pessoa interromper aquela gravidez. E aí o missionário pegou uma pesquisa que foi feita, que praticamente 80% das mulheres que sofreram violência sexual e com isso acabaram se engravidando, elas não tiram a criança, elas acabam ficando com elas. Elas acabam ficando com elas, porque a criança não tem nada a ver com aquele que causou a violência. E aí o missionário foi assim: outra coisa, se ela for lá e interromper aquela gravidez, ela vai esquecer toda a violência que ela passou? Ela vai ficar curada de tudo que ela passou? Não. Pelo contrário, vai vir um agravante a mais. Além dela ter sofrido a violência sexual, ela vai conviver com a culpa de ter tirado a vida de uma criança que não tinha nada a ver, independente de quem é o seu pai, independente de quem é a sua mãe, independente disso. Ah, pastor, então vamos o que mais interessa. Já mudou de assunto. Não mudou de assunto. Negou Jesus 3 vezes, irmão. Negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia fala que então Jesus, olhando para Pedro, em outras palavras, é como se dissesse: lembra o que eu te disse? Eu não te falei que antes que o galo cante? Depois que ele fez essas 3 coisas, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas no versículo 62, olha o que diz, Lucas 22, 62. Diz assim, ó: e saindo Pedro para fora, o que ele fez? O que ele fez? E por causa desse arrependimento, Pedro recebeu a segunda chance. Como é que o senhor tem certeza? Começando lá em Atos, quando a Bíblia fala que veio o Espírito Santo sobre todo, e todo mundo começou a ficar, questionando, julgando, condenando. De repente Pedro tomou a palavra e começou a falar. E a Bíblia fala que naquele dia, ele conquistou para Jesus quase 3.000 almas. No próprio livro de Atos, capítulo 5, lá no finalzinho dele, acredito no versículo 15, depois que passou aquele processo de Ananias e Safira, a Bíblia fala que Pedro então, ele simplesmente, com a unção que ele recebeu, a sua sombra passava, e as pessoas corriam e colocavam pessoas enfermas, para que ao menos quando a sombra de Pedro passasse, ele viesse a ficar curado. Mas o que mais me mostra a prova de que Pedro recebeu uma segunda chance e acatou ela, ressegurou ela, é que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 6, quando Jesus estava falando a respeito do corpo e do sangue. E quando ele estava falando que aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue vai ter vida comigo, alguns simplesmente disseram, achando que esse discurso era demais pesado. E a Bíblia fala que muitos dos discípulos começaram a abandonar Jesus. E quando ele viu tudo isso, Jesus então olhou para Pedro e disse assim: Pedro, também você vai fugir? E foi onde que Pedro olhou e disse assim: Senhor, eu já cometi esse erro uma vez, não vou cometer de novo não. Mas não, Pedro, você não vai fazer como eles estão fazendo? Você também não vai me deixar? Aí Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras que promovem vida? Para onde eu vou? Eu já fiz isso. Eu tentei fugir para tanta coisa e vi que eu só me frustrei, e eu não tenho mais para onde fugir. O Senhor é o caminho. Irmão, eu falei 4 pessoas, até agora eu falei quantas? 3. Quem é a 4ª pessoa? Você e eu. No livro de João, João 3,16,
A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus está dando a segunda chance. Outro exemplo é o de Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu. Mas preste atenção, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade nós. E o terceiro é Colossenses capítulo 2, olha o que diz: e quando vós estáveis mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado toda a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a Bíblia fala, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirando do meio de nós, o que Jesus fez com ela? Cravou na cruz. A partir do momento em que ele entregou a sua vida por você e eu, ele estava dando a você e a mim a segunda chance. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa segunda chance? Vai voltar? É uma oportunidade para continuar errando? Ou será que você vai receber essa segunda chance para começar de novo? Ou vai receber essa chance para consertar o que talvez está fazendo de errado? Ou você vai sair daqui e vai continuar do jeito que você sempre esteve? Segunda chance, todo mundo tem direito a ela. Agora Deus está perguntando o que você vai fazer quando você a receber. O que você vai fazer com ela? O que eu vou fazer com ela? Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.